Venho à tribuna hoje para assinalar que assinei o requerimento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar as práticas criminosas do senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, desvendada pelas operações Vegas e Monte Carlo da Polícia Federal, nos seguintes termos. Quero dizer que este requerimento de autoria do nosso líder, senador Walter Pereira, e de todas as lideranças de ambas as casas do Congresso Nacional, após o exame de seu texto e entendimento entre todos, por consenso, está sendo objeto de coleta de assinaturas e, pelo que compreendo, praticamente todos os senadores e deputados federais de ambas as casas estão assinando, e eu quero aqui afirmar o meu apoio amplo, geral e restrito a esta iniciativa que aqui assinalo. Excelentíssimo senhor presidente da mesa do Congresso Nacional, requeremos, com fundamento no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, combinado com o artigo 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional, a criação de comissão parlamentar mista de inquérito composta de 15 senadores e 15 deputados, igual número de suplentes, destinada a investigar, no prazo de 180 dias, práticas criminosas desvendadas pelas operações Vegas e Monte Carlo da Polícia Federal, com o envolvimento do senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, e agentes públicos e privados, sem prejuízo de aditamento de fatos que se ligam intimamente ao objeto principal, particularmente a existência de um esquema de interceptações e monitoramento de comunicações telefônicas e telemáticas no arrepio do princípio de reserva de jurisdição. Em face do disposto nos artigos 150 e 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional e parágrafo 1º do artigo 145 do Regimento Interno do Senado, os requerentes determinam a quantia de R$200 mil como limite das despesas a serem realizadas. E a justificativa diz que, desde o julgamento do caso McGrain e Daugert, em 1927, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América buscou definir os contornos dos poderes congressuais no que concerne a oitiva obrigatória de cidadãos daquele país. Assentou aquele tribunal, na oportunidade, que o papel precípio dos inquéritos parlamentares no Estado de Direito diz respeito ao domínio legislativo, envolve a utilização de comissões do Congresso para assegurar o testemunho necessário a capacitar o Poder Legislativo a exercer de maneira eficiente a função legislativa que lhe pertence conforme a Constituição. Em decorrência de lastimáveis ofensas à dignidade da pessoa humana ocorridas no âmbito da Comissão para Atividades Anti-Americanas da Casa dos Representantes na década de 50 do século passado, a Suprema Corte dos Estados Unidos foi diversas vezes provocada e, debruçando-se sobre o precedente citado, reafirmou que o poder de inquirir tem sido legitimamente empregado pelo Congresso ao longo da história sobre o vasto campo dos interesses norte-americanos sobre os quais pode o Congresso, querendo legislar ou devido a dada investigação, não legislar, ou ainda dispor ou não da prerrogativa de tributar, bem como da forma mais adequada de destinar recursos orçamentários, implícito ante tão amplo escopo do poder legiferante sob a Constituição, consoante a Suprema Corte dos Estados Unidos, estaria o poder de fiscalizar os atos da administração pública.
esse acercamento jurisdicional de matéria tão sensível vem encontrando a tempo eco em nossas práticas políticas, guarida doutrinária e ressonância na conformação de nossas instituições, especialmente a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. Nos últimos dias, tornaram-se públicas atividades do senhor Carlos Augusto Ramos, também conhecido como Carlinhos Cachoeira, que estão a merecer, pois, do Congresso Nacional, a necessária investigação com o fito de aprimorar a legislação existente e fiscalizar as condutas omissivas ou comissivas de agentes públicos encarregados da imposição de observância das leis ante atividades ditas empresariais conduzidas pelo senhor Carlos Augusto Ramos. Há indício de que é dilatado o espectro de ilicitudes que envolve a pessoa do senhor Carlos Augusto Ramos. Seu tentacular envolvimento com o poder público pode levar a perigoso comprometimento do fundamento republicano e da credibilidade das instituições sob a égide do Estado Democrático de Direito. De fato, informações já amplamente divulgadas que teriam por suporte material as investigações da Operação Monte Carlo, dão conta de, à primeira vista, recair sobre o senhor Carlos Augusto Ramos e pessoas do seu círculo de convivência a prática do tráfico de influência com o objetivo de legalizar a exploração de jogos de azar, a prática dos crimes de corrupção, prevaricação, condescendência criminosa, advocacia administrativa, violação de sigilo funcional, violação e divulgação de comunicação telefônica ou telemática, exercício de atividade com infração de decisão administrativa, exploração de prestígio e formação de quadrilha por agentes públicos associados ou não a agentes privados, com a finalidade de impedir a cessação das atividades ilícitas no setor de jogos de azar, levadas a efeito pelo indigitado Carlinhos Cachoeira, bem como, em consequência, a obstrução da persecução do processo e da punição criminal. A prática de transferência de dinheiro ilegalmente obtido por meio de exploração de jogos de azar para empreendimentos supostamente legais controlados pelo senhor Carlos Augusto Ramos, ou que este, direto ou indiretamente, a eles esteja associado. A fraude ao caráter competitivo de procedimentos licitatórios, com o objetivo de obter para empresas supostamente legais, controladas pelo senhor Carlos Augusto Ramos, ou que esse, direto ou indiretamente, a elas esteja associado, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação e a manutenção, modificação ou prorrogação de contrato administrativo firmado em decorrência de procedimento licitatório irregular, com o objetivo de proporcionar vantagem a empresas supostamente legais, controladas pelo mesmo senhor, ou que esse, direto ou indiretamente, a elas esteja associado. Com efeito, seu nome já esteve em evidência em episódios anteriores, submetidos ao escrutínio da CPMI dos Correios, criada em 2005, e a CPI dos Bingos, instalada no Senado em 2005, além da Operação Vegas da Polícia Federal. Infelizmente, nestas oportunidades, os inquéritos parlamentares e policiais tão somente, esse tanto, roçaram as atividades ilegais de Carlos Augusto Ramos. Urgem enfrentar o desafio de destrinchar as relações entre o poder público e as atividades deste senhor. É importante observar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de reconhecer a autonomia da investigação parlamentar, mesmo que os fatos determinados que ditam a constituição da CPMI possam incidir sobre aspectos referentes a acontecimentos sujeitos a inquéritos policiais ou processos judiciais que guardam conexão com o objeto da apuração congressual, será legítimo o procedimento jurídico constitucional de fazer funcionar tal comissão dotada de finalidade própria. Deve ser de particular interesse deste Parlamento investigar o envolvimento de Carlos Augusto Ramos com agentes públicos com vistas a contornar óbices as suas atividades contravenientes, advindos da edição pelo Supremo Tribunal Federal da súmula vinculante número 2 de 2007 e da rejeição da medida provisória 168 de 20 de fevereiro de 2004 pelo Senado Federal, fato que ensejou a restauração do artigo 17 da medida provisória 221637
de 2001, que deu nova redação ao artigo 59 da Lei 9.615, de 1998. O enfrentamento dessa questão é ponto de honra para o Congresso Nacional. Está em causa o resguardo da própria lisura do processo legislativo. Requer-se, pois, nos termos do parágrafo 3º e do artigo 58 da Constituição, combinado com o artigo 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional, a criação de comissão mista parlamentar de inquérito destinada a investigar práticas criminosas do senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas pelas operações Vegas e Monte Carlo da Polícia Federal, nos termos que especifica. E assinam este requerimento o líder do PT, Walter Pinheiro, Lídice da Mata, Assir Gurcax, José Pimentel, Humberto Costa, Wellington Dias, Vanessa Graziotin, Ângela Portela, Delcídio Amaral, Eduardo Matarazzo Suplicy, senador Paulo Paim me informou que também assinou, e praticamente todos os senadores estão assinando. É importante que tenha sido hoje instalada o Conselho de Ética, que elegeu como presidente o senador Antônio Carlos Valadares, a quem desejo que possa conduzir os trabalhos do Conselho de Ética com toda a isenção. Também foi escolhido, após sorteio e aceitação, o senador Humberto Costa como o relator relativo ao procedimento aberto para apurar os procedimentos relativos à conduta ética por parte do senador Demóstenes Torres, que, por sua vez, compareceu ao Conselho de Ética e ali expressou, eu vou abrir aspas para as suas palavras: não estou aqui para questionar qualquer ato que tenha tomado o Conselho de Ética, apenas para fazer um alerta e dizer que não farei nada contra o regimento. Considero-me notificado desde ontem e os prazos eu obedecerei independente do que disseram a partir de hoje. Ele tem 10 dias úteis a partir desta quinta para apresentar a defesa. E ele disse mais que farei minha defesa por escrito e depois de forma mais contundente, pois serei questionado pelos membros conforme o regimento interno da Casa. O que tem de ser feito judicialmente vai ser feito. Aqui quero me defender no mérito. Ainda não tive a oportunidade de fazer. Eu farei e provarei que sou inocente, afirmou o senador Demóstenes Torres aos integrantes do Conselho de Ética nesta quinta-feira. É muito importante que, portanto, o Senado Federal, o Congresso Nacional, assegurem ao senador Demóstenes Torres o seu pleno direito constitucional à defesa, tanto no Conselho de Ética como também na Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai examinar as práticas do senhor Carlos Augusto Ramos e as suas relações com todos os agentes privados e públicos que tenham com ele interagido. Eu quero aqui registrar, ainda não sei quais serão os membros da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito. Coloco-me à disposição do líder Walter Pinheiro para cumprir qualquer responsabilidade que, porventura, considere que esteja apto a contribuir, e acho importante esta disposição do senador Demóstenes Torres de apresentar a sua defesa publicamente. Quero aqui registrar que, sendo ou não membro da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito,
e não sendo membro hoje do Conselho de Ética, é minha intenção ouvir com atenção a defesa que ali prestará ou fará o senador Demóstenes Torres. Eu acho que o Senado Federal, o presidente Mozarildo Cavalcante, viverá nesse período em que tanto o Conselho de Ética quanto a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito examinar todos estes atos referidos, nós teremos momentos de grande atenção por parte da opinião pública brasileira e será muito importante que o Senado Federal proceda da maneira a mais reta, a mais isenta possível para saber de todos os fatos. Ainda ontem o senador Pedro Simon relatou da imagem que o Congresso Nacional hoje está tendo perante a opinião pública e de como o povo brasileiro está a exigir de todos nós uma postura condizente com os princípios éticos que estão previstos na nossa Constituição. E quero aqui assinalar, ainda na próxima quarta-feira, finalmente, deverá ser apreciado o projeto de resolução relativo à reforma administrativa do Senado Federal. Ali há 4 propostas alternativas a serem examinadas, apreciadas e debatidas. Na última semana, nós solicitamos tanto o relator, senador Benedito Lira, como também o relator da Subcomissão de Reforma Administrativa e eu próprio, o presidente, então os senadores Ricardo Ferraço e eu próprio, nós 3 solicitamos e foi aprovado o requerimento encaminhado à Diretoria-Geral da Casa para que possa ser feito o exame da estimativa de despesas que cada uma das propostas de reforma administrativa terão como impacto financeiro para os cofres públicos e, em especial, no Senado Federal. E estes estudos estão sendo finalizados e até a quarta-feira próxima, quando a Comissão de Constituição e Justiça se reunirá, nós teremos todos esses elementos prontos e já revisados, inclusive. E eu acho muito importante que as propostas diversas sejam analisadas. Eu, de minha parte, considero que a proposta primeira feita pelo senador Ricardo Ferraço, que leva em conta as proposições feitas pelo senador Tasso Gereissati, que foi o primeiro relator da reforma administrativa, e de muitas sugestões feitas entre nós, da Subcomissão de Reforma Administrativa, que aquela é a que proporciona um enxugamento de maior bom senso do Senado Federal, mas essa deverá ser uma decisão de todos nós, senadores. Mas, certamente, a decisão que tomarmos sobre a reforma administrativa também resultará numa avaliação da opinião pública brasileira a respeito das nossas atividades aqui na Casa dos Representantes do Povo. Muito obrigado.